já visitei todos os estados visitando provedor de internet. Cara, do nada, eu tava no Paraguai, fui ver uma outra coisa, postei que tava lá, já estamos falando ali com o Google, com o cara que tá hoje na posição... Muito data center que a gente visitava, os caras deixavam o ar-condicionado ali no 16, né? Trincando. Vou fazer logo, vou fazer agora esse desafio. André Cariani. Estamos aqui em mais um podcast, um Usecast. E dessa vez, nós vamos falar de telecom. Nós vamos falar com ele, que é um louco da telecom. Cara que eu conheci aí há alguns anos, não me lembro quanto, não vou revelar, porque senão revela as idades. Mas é um cara, gente boa pra caramba. Todo o Brasil gosta, todo o Brasil curte. Cara que começou ali como técnico de rua, auxiliar, depois para técnico... E aí, hoje, tem o maior podcast do Brasil, o maior canal que fala de telecomunicação. Então, estamos com ele, com o Thalisson. E estamos também aqui com o Fly, para falar hoje um pouquinho sobre telecomunicação, sobre algumas experiências, algumas vivências, contar algumas histórias, porque eu sei que nessa sua... visita aos provedores no Brasil, tem muita história, tem muito caso que às vezes não sai e a gente está aqui para ouvir hoje aquilo que está lá escondido, que está nos bastidores. Então, por favor, Thalisson, seja bem-vindo. Muito obrigado, André. Cara, que felicidade de estar aqui, poder fazer esse bate-papo, compartilhar um pouco da minha história e, de fato, assim, vou revelar, cara, você não quis falar, mas foi na Campus Party em 2018, né? Junto com o Fly lá em São Paulo, lá foi nosso primeiro contato. Acho que não vai revelar a idade, não. Nosso primeiro encontro, né? Não tem tanto tempo assim, né? A gente está falando de hoje 6 anos, né? 6 anos. 6 anos. A Campus Party acontece geralmente, tem 6 anos e um pouquinho, porque a Campus Party sempre acontece no início do ano, né? Em março ali, e entre fevereiro e março, então estamos falando aí de 6 anos e alguns meses. Isso aí. Bem recente, né? Bem recente. Foi um evento que eu gostei muito. Não era eu sempre já estava participando de alguns eventos de telecom, né? E eu não sabia da existência da Campus Party. E aí, quando eu fui também, eu fiquei apaixonado assim, pela Campus Party, pela galera, vendo todo mundo levando seus computadores ali, todos personalizados para todo mundo conversar e tal. E aí também pude ver a estrutura que a Uzi levou para atender lá a Campus Party. Eu falei, cara, tem provedor que não tem isso daqui que eles montaram para atender 3 dias aqui a Campus. A estrutura para Campus é bem interessante porque atende ali todo aquele público gamer, nerd, os caras que estão fazendo code ali, estão programando. Então, uma galera que tem uma necessidade ali de uma internet estável, de segurança. E ali foi onde foi uma escola para a gente, a Campus, para que a gente pudesse melhorar em infraestrutura, em qualidade, se especializar para poder atender melhor esse tipo de cliente. E isso, para a gente, ainda continua sendo uma grande escola, né? Porque a gente tem alguns veteranos de Campus Party lá na empresa, né? Verdade. Que vão e estão praticamente em todas as edições. E tem alguns que vão entrando e que a galera diz assim, olha, você passar pelo fogo aqui, você tem que ir para Campus Party, né? Verdade. Não, Fly, como é Com que... certeza. Você foi a sua primeira foi A 2018? primeira foi aqui na Fonte Nova, em 2017, logo na minha chegada na Uzi. E aí, logo depois, fui para São Paulo, que foi a primeira também da Uzi, né? Grande. Eu me lembro que quando chegavam as plantas para a gente ler, a equipe técnica, que já tinha uma certa experiência por questão de carnaval, mas nunca em ambiente fechado. A gente tinha que pegar o mapa das ruas. Só que as ruas eram dentro de um ambiente. Era muita dificuldade para a gente ler essas plantas e entender. Hoje, a nossa equipe desenha essas plantas. Que no início tinha a equipe de tecnologia da Campus, que tinha que falar com a equipe de tecnologia da Uzi, sendo que a equipe de tecnologia da Campus, na época, não entendia de telecom, era de tecnologia de TI. E hoje, se eu não me engano, não existe mais nessa equipe de tecnologia para desenhar essa infra, porque a Uzi cuida de tudo. A gente que faz toda a planta, telecomunicação todo o desenho. Hoje, antes de ter uma Campus, a Uzi desenha. Então, hoje, a nossa equipe desenha, executa
entrega e desmonta, certo? Porque a gente faz e desfaz dentro do período de contratação. E a evolução, Thales, isso é bem interessante porque a gente começou ali com equipamentos muito grandes para atender, e hoje a gente atende com caixas menores, né? Então, hoje com 6730 a gente interliga ali todos os switches. A gente precisava de um switch core muito grande da HP que a gente utilizava lá, era uma geladeirazinha, né? E hoje a gente consegue fazer isso com 6730 ali da Huawei para atender toda a parte de rede, né? E aí mais roteadores ali, CGNAT, enfim. Aí tem toda uma estrutura para fazer ali o roteamento e os outros serviços que compõem ali a entrega de um serviço de internet, né? Foi um desafio bem grande, mas, enfim, hoje a gente não está aqui para falar de USE. Certo. Tá? Hoje a gente está aqui porque o Thalisson resolveu montar um provedor de internet. Que loucura, né? Que loucura. Sempre trabalhou para empresas, para operadoras, mas agora ele resolveu montar o próprio negócio. Isso é muito bom. E nesse próprio negócio que você vai montar, ele já começou fazendo a coisa certa. Porque, às vezes, o provedor, ele vai começar, ele começa puxando o cabo na rua e interligando de uma caixinha na rua outras residências. E ele já começa sem estrutura, né? E aí ele vai crescendo de forma desordenada, perdendo cliente, às vezes se queimando com os clientes daquele lugar, e aí migra de um lugar para o outro, ou fica ali mesmo apanhando, porque não tem tu, vai tu mesmo, né? E às vezes não cresce direito. Você começou da forma certa. Assim, a USE também começou dessa forma. A gente começou construindo um data center. A Tascom veio, a Tascom, a gente fez o data center, e depois, em cima do data center, a gente começou a atender o provedor, a empresa, e a USE hoje atende também o consumidor final. Então, essa sua experiência esse insight seu, como é que foi que você pensou nisso? Eu sei que você visita bastante provedores. Conta um pouquinho dessa experiência. Por que montar um data center primeiro? Bom, vamos lá. Justamente foi essa a ideia, André. Só faltou o Amapá para mim visitar no Brasil, sabe? Então, já visitei todos os estados visitando provedor de internet. E não só ali nas cidades maiores do estado, mas eu ia a fundo ali no interior, porque o que tem de provedor top, grande, atendendo os interiores do estado, levando internet de qualidade. Então, foi bem legal conhecer essa experiência. E esses caras também têm grande dificuldade em tudo, né? Para chegar as coisas lá, equipamento, material, até mesmo um novo serviço que a gente já conhece há um tempo. Eu visitei um provedor com 15 mil assinantes no interior, acho que do Pará. Aí eu perguntei, cara, por que você só vende internet, não tem outro serviço? Ele, como é que faz? Eu não sei como é que chega aqui, como é que eu faço para vender um chip de telefone e tal. Eu falei, caramba, mas ninguém vem aqui visitar você para nada? Ele, não, cara, porque eu estou bem afastado, né? Aí eu falei, caramba. Então eu fui pegando essas experiências, conversando com muita gente. E aí a gente falou, a fibra pode romper na rua, mas o que não pode parar é o data center, né? Principalmente se a gente for fazer o serviço de colocation também, né? Que é o que a gente está vendo muito provedor de internet fazendo hoje, rentabilizando, né? Não só levando a internet, mas aproveitando a infra para fazer o colocation, né? Até porque o ticket médio hoje no Brasil ele é muito baixo, né? Então você tem que ter os serviços adicionais. E o provedor ele precisa ter outros serviços para poder fazer a base ali do caixa dele, para que ele possa pagar as contas e quando ele entregar o acesso ser ali o plus do negócio. Então, você tem que bancar suas contas básicas. Então, você tem alguns serviços que você coloca de data center, serviços, às vezes, de hospedagem, também de sites e tal, serviço SVA aí de TV, SVA de aplicativo, SVA de várias coisas, né? A gente tem vários SVAs aí.
Além disso, o atendimento à empresa, porque quando você atende empresa, você tem um ticket um pouco maior. Então, com esse ticket maior, aí você equilibra o ticket do residencial. Né? Porque eu venho de experiência lá nos Estados Unidos, o ticket nos Estados Unidos ele é em torno de $60. Então, você pega $60. Falando de dinheiro para dinheiro, é como se fosse R$60. Beleza, estamos no mesmo ticket. Entre aspas, estamos. Por quê? Um ONT custa quanto lá fora? Custa $20. Você tem um ONT de $20, tem um ONT de $30. Mas vamos dizer que vamos pegar um ONT de $60. Em um mês, está pago. O provedor aqui, com R$60, ele vai pagar em quanto tempo um ONT? Nossa. Entendeu? Então, o tempo de retorno dele é muito maior. Então, você precisa ter serviços com valores um pouco mais altos para equilibrar essa conta, para fechar essa conta. Senão, não fecha. Então, você tem que montar uma estrutura decente de data center para que dê suporte aos teus clientes, né? Para que depois você possa colocar um cache do Google, um cache do Facebook, do Netflix, lá dentro. Então, você tem que ter as CDNs lá dentro, você tem que ter lá um espaço para colocar sua CDN de TV, você tem que ter espaço para colocar os teus servidores DNS, né, os seus servidores de log, né, nem que seja o básico, vai colocar um serviço na nuvem, mas tem que ter o básico lá, para desse básico espelhar para a nuvem. Né? Então, tem que ter toda essa estrutura. E se você não faz o teu data center de forma legal, com energia, com banco de baterias, né, com ar-condicionado, a gente estava falando aqui fora agora de corredor de ar frio e ar quente. Então, você tem que ter toda essa estrutura, né? E senão, não funciona. E para aumentar também a vida útil do próprio equipamento, né? Ter um ar-condicionado ali de precisão, com controle de umidade e temperatura, né? Muita gente acaba controlando muito a temperatura, mas não controla a umidade, né? Muito data center que a gente visitava de provedor, os caras deixavam o ar-condicionado ali no 16, né? Trincando. E com a experiência de visitar outros provedores, falar com especialistas, a gente entende que também não precisa. O ideal é deixar ali no 22, né? Uma temperatura legal, ambiente, e não trincando tudo ali, né? E aí é um pouco... essa é a ideia um pouco do nosso data center, né? Para que outros provedores se espelhem também para quem está começando e para quem quer se estruturar, sabe? Então, por isso que a gente quer montar uma estrutura legal lá. Igual eu falei, são 5 racks, sendo um rack exclusivo para o ar-condicionado, né? E 4 racks para atendimento, né? A ideia é usar uns 2. Se a gente crescer, vamos usar os 4. Mas é pelo menos usar 2 racks ali para serviço. Eu acredito que cresce, viu? Cresce porque você está começando da forma certa. Você vai ter estabilidade na rede, então o teu cliente na ponta final vai sofrer somente quando tiver um rompimento, porque isso vai acontecer com qualquer operadora, mas só vai sofrer quando tiver um rompimento. E vai ter um serviço estável, porque tem um data center, tem energia, tem ar-condicionado, tem tudo bonitinho, cá na ponta. Cá no core do negócio, lá na ponta, no cliente, acabou, zerou o problema. Colocar uma NT certa, que também é outro pecado que o provedor comete, né? De chegar na ponta, às vezes colocar um equipamento que não tem ali um Wi-Fi muito que acaba... Às vezes não é homologado também. Não é homologado. Aí, às vezes, quem paga é o próprio assinante, né? Que às vezes vai navegar, está travando, o Wi-Fi não funciona na casa inteira, ou sei lá, por algum motivo fica perdendo pacote ali, não funciona legal. A consequência é perder esse assinante ali para algum outro provedor, né? Falando hoje lá de equipamentos, né, que a gente está montando, a ideia tem N fabricantes, todos são excelentes, né? Tem muita gente boa, mas a gente quis padronizar porque a gente viu muitos provedores usando algumas coisas da Huawei, né? Então, de início, a gente vai entrar com bons equipamentos ali para atender os assinantes. Na rua também, a ideia é não desbloquear a OLT, né? A gente sabe que muito provedor desbloqueia a OLT para usar outros fabricantes, às vezes também por causa de custo, né? Por causa de preço e tal, mas a gente vai tentar seguir um padrão no atendimento, até para se gerar alguma atualização, a gente conseguir fazer aquilo em massa, não ter alguma salada de frutas ali no cliente, né? Uma das dificuldades que eu vejo hoje com alguns provedores que eu converso é que eles falam que quando eles tem alguma atualização, alguma coisa, eles não conseguem fazer porque é uma saladona de fruta.
cada cliente ele tem um modelo de ONT diferente, sabe? Entendo. E não é só o modelo da OLT, mas as ONUs que eles usam, né? Às vezes usa de vários fabricantes. Né? As ONTs lá, de vários fabricantes, a ONU, as bridges, de vários fabricantes. Não tem um padrão. Aqui a gente adotou, falando de uso, a gente adotou a Nokia. Muito bom. A gente ficou ali entre Huawei e Nokia. Acabamos indo para a Nokia por uma série de fatores ali, né? Mas a gente está satisfeito. Mas a Huawei concorreu pau a pau com a... Inclusive, foi a nossa primeira opção. Né? São os tops ali, né? Exato. São os dois melhores. A nossa primeira opção, inclusive, era a Huawei. Só que aí eu fui para Barcelona, lá para o congresso, lá para o Mobile World Congress lá. E aí acabei me apaixonando pelas outras soluções da Nokia. E de lá eu cancelei um pedido que eu tinha já feito. Caramba. Ainda não tinha sido entregue. Cancelei, esperei mais um ano para poder... chegar. Porque eles estavam homologando ainda aqui para chegar, para comprar. Eu trazei o projeto que a gente começou. Mas, assim, não me arrependo de ter feito com a Nokia. As duas soluções são tops. Tem colegas que utilizam aí, que estão bem satisfeitos. Acho que as duas soluções pontas de mercado. Né? São top. Eu fui para os Estados Unidos agora, no evento da Nokia, no SR Expert, né? Eles fazem todo ano ali para os provedores das Américas. Lá em Las Vegas. Las Vegas. Jogou muito? Não. Eu sei que eu vou perder, né? Pô, joguei $5 Olha, ali o que se faz em Vegas fica em Vegas, né? Perdi $5 só. Só? Rapaz, a mulher tá aqui na outra sala, ele não pode falar tudo não, viu? Cara, mas foi... a Nokia levou cada solução incrível ali. Inclusive, eles estavam já lançando... Isso no ano passado, que eu fui também. O ano passado foi em New Orleans. Um roteador, né, para proteção já contra computador quântico. Então, também os caras já estão pensando ali no futuro já e criando uma proteção já para computador quântico, né? Isso foi um dos destaques e lançamentos deles assim lá nesse evento e nossa, foi top. E outras soluções que eles levaram também, né? Uma OLT que já está pronta para atender com até 70 GB no assistente final. Então, são algumas coisas assim também que eles têm uns diferenciais bem bacanas. São bem bacanas. Você, o Fly, ele cuida aqui da nossa carteira de provedores, né? Então, ele vamos dizer assim, é o nosso Thaleson aqui. É o cara que está no dia a dia com os provedores, que conhece a galera toda aí. Ontem mesmo a gente estava lá no jogo, lá, né? Foi top o jogo. O jogo... eu saí de Orlando, quem acompanhou aí meus stories no Instagram, viu, saí de Orlando justamente para vir aqui para Salvador para assistir o jogo. Trouxe o Thaleson, primeira vez do Thaleson no estádio para assistir um jogo lá e assim, ele amou, já saiu daqui vermelho e preto, viu? Rubro-negro já. E foi muito top o jogo, mas assim... a gente acabou encontrando 2 provedores e um outro cliente que não é provedor, mas é um corporativo nosso lá que faz eventos e tal. E você até gerou uma história com ele e tal. E é o cara que conhece os casos dos provedores. Eu sei que ele pode... Vou deixar ele fazer algumas perguntas a você sobre as viagens que você tem feito em várias viagens. Eu sei que tem vários casos que às vezes não foi para o ar ainda e que vocês nem colocaram, mas eu quero ouvir isso aí. Eu quero ouvir bastidor. Então, Fly, você que sabe investigar, apertar o cara, aperte aí. Devagar, hein, Fly? Na verdade, é um prazer estar aqui no mais um episódio do UziCast. E Thaleson, a história da Uzi e da Locus, ela se entrelaça, porque ainda na época do Facebook, quando estava começando, que a gente conheceu o Thaleson na Campus Party, eu me lembro que Thaleson pegava com a gente algumas dicas. A primeira dica que ele pegou comigo com o André foi: registre o seu domínio para alguém não pegar. E Thaleson ainda começando,
André disse, Fly, vamos ajudar aquele cara. Registra aí, porque alguém vai querer tomar o nome daquele cara. Aí Thales usava um cordão de uma empresa que não veio ao caso. Eu disse, tá ganhando quanto para usar esse cordão? Foi mesmo. Hoje, Thaleson me ensina como é que faz negócio. E a gente vem trocando e é muito gratificante ver a evolução do meu amigo Thaleson. Às vezes as pessoas nos confundem. Não sei porquê, viu? Cada vez mais. E para confundir mais as pessoas, a gente ainda anda junto. Então, o cara faz, não, é ele mesmo. Aí vai lá no canal da Loucos, acha. E aí tem um caso muito interessante, que um dia, num momento de nostalgia, esse abençoado, André, resolve fazer uma homenagem a mim no canal dele. Pega uma foto minha e faz uma dedicatória. Só que ele foi emocionado demais. O pessoal achou que eu tinha morrido. Não foi isso? Foi. E ele, muito obrigado, meu amigo, pelos conselhos. Você sempre esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis, coisa e tal. E embaixo começou os comentários. O que aconteceu com o Fly? Meu telefone não parou nesse dia porque o pessoal achou que era uma despedida. E a gente estava no auge do Covid. Eu não sou bom para me expressar direito, sabe? Eu sedentário, cheio de motivos, e aí eu começo a receber ligação. Você viu que o Thaleson postou de você? Rapaz, vai lá correndo. Eu digo, o Thaleson se chateou comigo, deve estar me falando um monte. Era uma dedicatória de Thaleson, de gratidão, muito bonita, mas que se você olhar por outro ângulo, parecia sim uma despedida. Tipo, agradecendo as palavras, os conselhos e coisa do tipo. E aí foi um momento muito legal. E sobre você dizer que descobre as coisas, é muito... Você falou do estádio ontem, nós ocupamos ontem a parte das cadeiras. E na parte das cadeiras, que é equivalente a 10% do estádio, a gente encontrou 3 clientes. Vamos calcular isso em amostragem. Significa que se a gente tivesse andado o estádio todo, a gente tinha encontrado 50 provedores. E aí, ontem, quando eu fui pegar Thaleson no aeroporto, você me pediu que você ainda estava em trânsito de São Paulo para cá. Quando a gente faz o retorno do aeroporto, quem a gente encontra? Provedor. Lançando fibra. Lançando fibra. Aí eu paro o provedor e faço... Você conhece Thaleson da Loucos da Telecom? Ele, conheço. Tá aí no fundo. Quando abro o vidro, era Thaleson. Aí o cara, pô, você aí. Então, esses memes acontecem o tempo todo. E aí, Thaleson, agora... O que é que eu quero saber de você? Com as suas viagens, com conhecer o Brasil, que mais um momento, a primeira vez que Thaleson viajou... De avião. Foi para Bahia. É. Para Uso Telecom. Quem foi buscar ele no aeroporto? E eu menti. Eu falei... O Fly me perguntou assim, ó... Você já viajou de avião, não é? Você sabe como é que é? Faz um... Sei, Fly. Super e eu aqui no YouTube. Como que faz para andar no aeroporto? Juro pra você. Juro. Dando tutorial. Imagina. Ontem no estádio, primeira vez na Bahia. Aí a gente tava falando, só falta eu aprender a atirar na Bahia também. Foi. Então, agora eu que quero saber de você, porque eu estou prestes a fazer a minha primeira viagem para a América. E qual foi a sua impressão na sua primeira viagem à América, mesmo que fosse a trabalho? O que foi que você sentiu? Qual foi a sua opinião, já que Loucos da Telecom, você imaginava que um dia você fosse romper as fronteiras do Brasil? Eu sei que você teve a viagem da Índia, mas América, vamos falar de América. Vamos. Cara, América, assim, foi... É o meu sonho de criança, né? Assim, total. Era o meu sonho ir pra América, conhecer, tá lá, pisar. Eu sonhava com isso, cara. Eu juro pra você, quantas vezes eu não sonhava, acordava... eu não tava lá. Juro, eu sonhava o avião pousando, chegando no aeroporto. Então, assim, praticamente eu quase chorei. Fiz vídeo pra minha família. O que é que você esperava quando o que assim, você esperava que você encontrou e o que você esperava que você não encontrou? Eu acho que eu encontrei tudo assim e muito mais, né? Eu fiquei muito impressionado com a infraestrutura. Eu imaginei que eu ia ver muita tecnologia, carros diferentes, aquela infraestrutura que a gente sempre viu dos filmes. As ruas largas. As ruas muito largas, as casas sem muro. Assim, isso para mim foi... Estacionamento gigante para você estacionar o carro com uma vaga grande, você não precisa ficar batendo a porta no carro que está do lado, né? Se espremendo para sair. Cara, total, e principalmente eu tive a oportunidade de ir para Nova York, né? Foi um dia também, então ali na rua... Que é uma loucura ali.
Mas dá para fazer as coisas andando. Assim, é impressionante os prédios, né? Não, e ali a gente não ia. A gente estava indo pro evento de New Orleans, né? Chegamos lá em Nova York, era só uma escala ali de 1 horinha, 2 horinhas. O que aconteceu? Por causa de tempestade, perdemos o voo. Aí a conversa na CIA era, pô, se isso era 10 horas da manhã, ó, foi remarcado. Pra quando? Pra amanhã. Eu falei, nada. Eu nem fiquei triste, né, cara? Então, e aí eu pude ir lá conhecer, ver aqueles painéis de LED e tal, assim, me impressionei com as pessoas. Tá, tem uma coisa que me impressionou, a recepção das pessoas. Meu inglês é bem básico, assim, eu consigo comprar as coisas, falar e tal. Eu gostei muito da honestidade. Aonde eu fui, eu entregava o dinheiro, o troco sempre vinha certinho, as pessoas me ajudavam, sempre solistas ali, em todo estabelecimento que eu entrei, todo mundo... Não, eu vou te entender, peraí, vamos lá. Tô entendendo. Ah, é isso? Ah, tá. Isso eu achei bem legal, a recepção, sabe? Do americano, assim, com a gente. Mas o americano, ele recebe bem. Depende do lugar. Às vezes você tem um lugar ou outro que não, mas o que eu acho dos Estados Unidos em relação a isso, sabe o que é a qualidade de serviço? A gente tem aqui, principalmente quem está na Bahia, quem está no Nordeste, tem uma qualidade de serviço muito boa. Quem está em São Paulo também tem uma qualidade de serviço muito boa. E essa qualidade de serviço que a gente tem aqui, a gente não consegue achar lá. São poucos os lugares que tem. Então, mas eu não vejo isso como um ponto negativo, não. Eu vejo isso como uma oportunidade para você que quer ir para os Estados Unidos. Você que quer mudar de vida, que quer sair daqui, quer ir para um outro lugar e poder ganhar dinheiro, né, fazer dinheiro, make the money, você pode explorar a área de serviço, seja de que for. Seja, tem muita gente que, inclusive, explora fazendo limpeza de casas, tem gente que explora lavando carro. Eu tenho o Elton, que lava meu carro lá, e lava carro de vários outros brasileiros e americanos e tudo mais. Esse cara vai na casa, lava o carro, deixa o carro 100%, entendeu? Então, ele tem um Instagram dele, cara, e ele só lava a máquina, entendeu? E faz o serviço, o cara que atende, entendeu? Que é brother, que é colega, entendeu? E que faz o serviço e que você indica para outros. E eu estou aqui no podcast falando dele, entendeu? Então, assim, é serviço. E você pode explorar de diversas formas. O serviço que você faz, eu não sei o que é que você faz, mas o serviço que você faz, o que você pode descobrir que você pode fazer, você fazendo com excelência, acabou. Não tem para ninguém. Então, a América é um lugar de oportunidade. Eu vejo como um lugar de oportunidade. E se você consegue expressar o seu serviço de forma assim top, acabou. Às vezes você não precisa nem falar o inglês. Você falando o português ou falando espanhol, porque você pode atender ali uma comunidade brasileira, você pode atender a comunidade hispana. Com o inglês, você vai também atender o americano, que vai pagar melhor. E aí você consegue ganhar mais dinheiro. Então, assim, essa questão de serviço, que é o que a gente fala de provedor o tempo inteiro, e você, com Loucos na Estrada, promoveu muito isso para vários provedores, que é dar uma estrutura melhor para o provedor que está lá, que precisa de uma reforma no data center. Você fez isso para N provedores, eu não sei quantos provedores, mas você fez para N, e que o cara conseguiu colocar uma qualidade de serviço melhor para o assinante dele. E para o funcionário também, porque às vezes é insalubre você ter que ficar 24 horas, principalmente provedor pequeno, né, tendo que atender reclamação de cliente, o serviço que não funciona, você tem que ir lá trocar, você gastar o dinheiro 2, 3, 4 vezes porque comprou errado. Então, o teu canal ajuda muito o provedor a comprar certo, a entender o produto. É isso aqui que tem que usar, é dessa forma que tem que fazer. E faz a coisa de forma assim, o cara, se ele seguir e fizer, ele vai fazer a coisa de uma forma correta. Você tem o Ayub ali com dicas importantíssimas, com a consultoria muito importante, falando de diversos temas. Esses dias mesmo eu estava falando de Ayub, tem um amigo que estava precisando entender ali sobre a questão do X que foi bloqueado no Brasil. Aí eu botei esse amigo para falar com a Ayub, e a Ayub ficou, pô, você conhece, vou botar aqui para você falar com ele. E aí os dois se falando lá para entender o porquê o X foi bloqueado no Brasil, sobre aquela ordem judicial e tal, colocando os dois para falar. Então, assim, o Ayub tem um conhecimento muito bom, é um cara top, né? Além disso, é um ser humano bem legal. Então, seguir essas dicas. Então, Loucos,
essas viagens que ele faz, esse conhecimento que você tem e que você coloca isso à disposição das pessoas, isso é importante pra caramba. Então, assim, Estados Unidos, e o lado negativo? Você falou do positivo, o lado negativo. O que é que você não gostou? Vamos ver se tem alguma coisa que você não gostou. Cara, o que eu não gostei de lá, eu vou falar pra você, é muito difícil falar, viu? Eu acho... A comida. Não, tudo top, mano. Difícil, assim, ter um lado negativo, porque eu gostei de tudo. Eu fui com uma expectativa. É porque quando você vai, quando supriu, turista, supriu, entendeu? Quando você vai como turista, você tem uma expectativa. Quando você vive lá, aí você começa a conhecer os detalhes, a cultura, muda a tua cultura, aí é diferente. Então, como turista, é uma maravilha. De fato, quando você vai como turista, é muito bom. Uhum. Quando você começa a viver, você começa a enxergar os defeitos. E aí você começa a dizer, pô, e aí você começa a comparar, porque você começa a olhar um lado e outro e tal, começa a comparar. Por exemplo, eu lá, a comida para mim é assim, só tem a carne dos Estados Unidos é maravilhosa. Uhum. Porque você tem predominantemente o boi Angus, então você já tem uma qualidade melhor da carne e você tem uma variedade de frutas. Você tem a variedade de todos os produtos do mundo, porque os Estados Unidos importa muito. Então, eu digo lá você come do bom e do melhor. Se tem um lugar que você come do bom e do melhor, é os Estados Unidos. Você consegue comprar melhor água, melhor massa, né, para fazer o seu macarrão, o famoso macarrão, fazer sua pasta. Você consegue comer o melhor biscoito, você consegue comer... a melhor manteiga, você consegue comer o melhor queijo, o melhor morango, todas as frutas e tudo mais, tudo que você consome, você consegue usar as melhores roupas, marcas e tudo com preço justo, né? E então, assim, você tem o acesso às coisas. Isso é bem legal. Agora, o que 15 par de meia da Adidas por $10. Algumas coisas assim. Imposto de 6,5, né? É brincadeira. Agora eu só compro lá agora. Pelo menos uma vez no ano eu vou. Eu também só compro roupa lá agora. Sempre. Vai amar lá. Eu tenho um amigo lá que traz. Que faz um frete, né? Entendi. Saquei. É muito bom lá, cara. Então, você tem realmente o acesso. Agora, quando parte para a comida, você tem o fast food. E aí, o fast food é que realmente me deixa triste, porque a comida feita ali em produção, então você não tem uma qualidade legal, é muito gordurosa, muito sal, muito sódio. E aí, preocupado com a saúde, né? Há um tempo atrás, eu comecei... Não vai vir com desafio, não. Toda essa historinha não é para fazer um desafio no final, não, né? Vou fazer logo, vou fazer agora esse desafio. André Cariani. Tá desenhando, blá, 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 não sei o que, a comida, porque eu comecei... Aí, vamos ver. Não, na verdade, assim, olha, a comida realmente ela é muito gordurosa, ela é muito, né? Agora, tem bons restaurantes, tem bons restaurantes. Tem, inclusive, brasileiros, que, assim, Orlando é o lugar mais abrasileirado que tem ali. Que tem ali na Flórida, né? Até mais do que Miami. Tem muito latino em Miami, mas brasileiro muito você tem ali em Orlando. E a gente tem vários e vários restaurantes brasileiros lá, todos eles sempre cheios, porque você tem muito brasileiro indo para lá e o americano ele gosta também da comida brasileira. Ele começou a aprender a comer igual o brasileiro. Então, assim, tem modificado. O brasileiro está indo lá e está brasileirando os Estados Unidos. Isso é bom, isso abre oportunidade, né? E a comida, esse lado negativo, é que vai te deixando mais obeso. E aí vem os problemas de saúde, né? Vem o açúcar alto, vem a pressão... a diabetes, e aí vem as possibilidades de infarto e tudo mais. Então, assim, é muito complicado para quem está acima do peso. E eu, vivendo lá há 3 anos, só comendo ali, apesar de comer em casa e tudo, mas indo em restaurante, tudo começando a comer, eu engordei um pouco mais. Cheguei a pesar, estava pesando 94 quilos, cheguei a pesar 96. Mas a última vez eu cheguei estava com 94, mais ou menos 94,5, mais ou menos. E aí a gente começou um desafio aqui. Disse, olha, vamos fazer 30 dias de academia,
vamos acordar cedo. Então, a gente começou aí 5h30 da manhã, estava todo mundo na academia, e fizemos ali um mês de desafio. A gente conseguiu perder ali alguns quilos, né? E não só a perda de quilo, mas a mudança de mentalidade. Foi o que a gente conversava ontem de furar a bolha, né, Fly? Exatamente. Começou como um projeto, eu mesmo, que dentre os gordinhos eu sempre fui gordo. E aí sempre tinha essa necessidade, sempre dizia, mês que vem eu começo, mês que vem eu começo. Quando a gente vira o ano, né, que a gente faz aquelas promessas de Réveillon, pula as ondinhas e faz dieta. E aí o ano estava acabando. E faltando um incentivo. E o incentivo partiu de André, que também tinha as necessidades dele, mas não sabia o quanto precisava. A princípio era apenas uma questão estética para entrar num determinado terno, para um determinado evento. E a gente começou a treinar. Nisso começou o acompanhamento. E aí descobre diabetes ali, descobre uma doencinha aqui, descobre um alarme ali, outro alarme aqui. E a gente começou a entender, porque vocês sabem que a gente que é de telecom, ou a gente está olhando para o poste, ou a gente está olhando para o cliente, para os negócios. A gente que é empreendedor, que tem essa veia. E a gente começou a ver não só a questão da saúde, do exercício, mas também a bolha e o mercado fitness. O quanto existem de pessoas focadas. Porque como a gente era um avesso a esse setor, a gente nunca se dedicava a ele. E aí a gente começou a ver, começou a assistir vídeos, começou a entender de saúde, começou a viver isso, trazendo benefícios, melhorando todas as taxas. Eu mesmo perdi 20 quilos do processo para cá. Ainda falta muito, meu caminho é longo, mas não desisti, já se vão 4 meses treinando diariamente, tendo uma evolução 1% todos os dias. E toda vez que a gente vai no local, a gente conversa. São bolhas que a gente nunca entra. Ontem a gente estava no estádio e a gente estava olhando 29.768 pessoas que nós nunca atingimos com nossos produtos, nossos serviços, que não conhecem a Loucos, ou que não conhecem a Uzi, ou que não conhecem o seu provedor, ou que não conhecem a sua empresa. O cara fitness, ele não conhece. E aí eu digo, o que um gordinho vai fazer em uma academia? Descubro eu, depois que troco de academia, que eu era a inspiração de muitas pessoas. Ao trocar de academia, recebi uma ligação de um dos donos da academia que virou e disse, cadê aquele rapaz, o que estava emagrecendo? E é motivador, o que eu achei, sinceramente, no início, que eu poderia ser um motivo até de piada. Eu era o motivo de motivação para quem estava com o shape em dia. Isso é muito motivador e ali você faz amigos, você faz negócios e melhora a saúde. Porque tem alguém na internet que eu vi o seguinte, se a gente não cuidar da saúde, como é que vai cuidar da família, da empresa, do negócio? Se você não cuida de você mesmo, como é que você vai poder cuidar da minha internet ou de qualquer outra coisa, né? Se você levanta e não arruma a cama, como é que você vai conseguir cuidar de qualquer outra coisa? Então, assim, precisa cuidar da saúde. Esse alerta me acendeu, porque, olha, o meu açúcar bateu 300 e pouco. Hoje eu estou com um açúcar de 79,80. Entendeu? E emagreci, estava com 94, estou com 77 quilos. Então, ainda eu preciso chegar... 4 meses. 4 meses. Preciso chegar aos 74. Acredito que até o final do ano aí, que agora já... Quando você começa a perder, você perde mais rápido no início e depois você vai perdendo mais devagar. Então, acredito que até o final do ano aí eu consiga chegar no peso ideal e aí a outra luta é manter o peso ideal. Porque você tem uma luta ali, você está focado às vezes para perder, mas depois aí você perde o foco e aí você começa a ganhar novamente. Então, você tem que eliminar. Você não pode perder, porque quem perde pode ganhar. Então, quem eliminou, acabou. E isso mudou minha qualidade de vida, mudou meus hábitos. Eu sempre fui de dormir tarde. André, vamos virar à noite. Eu sou o cara de virar à noite. Hoje eu já não... Depois dessa mudança de hábito, sou o cara de acordar mais cedo. Entendeu? Então, e ter uma disposição, uma energia para fazer as coisas assim, grande. Então, se falava em acordar cedo, eu estava fora. Era na última instância
era acordar cedo. Hoje não, para mim não é mais um sacrifício. Entendeu? Eu tenho dormido mais cedo, acordado mais cedo. E a gente precisa se cuidar para poder... O que é que acontece? Não adianta só viver para o negócio. Então, esse é um alerta para você, provedor, que está aí e que não está cuidando da saúde. Você morre e fica tudo aí. Entendeu? Fica a tua mulher aí, ela vai pegar, vai vender, vai casar com outro e já era. Aí você se fudeu. Entendeu? Então, assim, cuide da saúde, porra. Acorde. E, André, me permite uma coisa, apesar de Thalisson, você e eu, nós somos de telecom, eu descobri uma coisa. Existe uma mini bolha dentro do ramo de telecom. Nem todo dono de provedor é sedentário. Porém, os caras estão tão acostumados com a maioria sedentária que ele tem vergonha de dizer que pratica exercício. Quando eu comecei a postar a rotina, inclusive você começou a fazer vídeo do projeto que chama-se Use Mais Saúde, os provedores começaram, eu também corro, eu também pedalo. E aí eu continuei sendo de telecom, porém comecei a atingir bolhas que não admiravam a minha barriguinha. Legal. Então, esses dias eu estava vendo um grande influencer de fitness que ele resolveu postar jogos de apostas esportivas totalmente legalizadas, mas o público dele chamou ele no hater e disse, a gente não acha legal você fazer isso. E ele, automaticamente, com 3 meses, depois de 12 de contrato, ele cancelou um contrato milionário. Então, às vezes, o seu público lá gosta de você, gosta de mim, gosta do André, mas ele gostaria de ver o André no estádio de futebol falando alguns pis como ontem. Sabendo que André é gente como ele. Humano, né? E que torce para o Vitória como ele. Ele gostaria de ver o Fly na academia. Fazendo esteira como ele faz. Certo? Então, existem fazendo uma comida, cozinhando, porque às vezes ele cozinha, mas ele tem vergonha de postar. Nesse momento todo, desculpa, Thales, nesse momento todo a gente acabou conhecendo o Dr. Vitor. Dr. Vitor Magalhães. Vitor Magalhães. E é um cara que vai estar aqui no podcast com a gente. Né? Não sei se daqui a 1 ou 2 mais podcasts a gente vai estar gravando com ele para falar sobre saúde, porque é um tema importante para a tecnologia, para a telecom. Não é só telecom e tecnologia. Para a vida humana, a gente tem que ter saúde para poder... Tudo que a gente constrói, a gente poder usufruir com a família, porque a finalidade é essa. A gente está trabalhando para ganhar dinheiro, para fazer o quê? Para poder viajar, para poder curtir com a família, ter tempo para a família, poder usufruir daquilo que Deus nos deu. A gente colocou nesse mundo aqui para quê? Para a gente usufruir e o melhor dessa terra. E se você não tem saúde, você não consegue usufruir. Porque você não consegue andar, você não consegue subir. Fly estava falando ontem, se eu não estou fazendo academia, para eu subir e descer aqui essas escadas, não ia conseguir. Não ia. Se ele não perde os 20 quilos, ele não conseguia fazer isso. Eu também. Eu subi uma escada já cansando. Então, assim, precisa ter o condicionamento físico, precisa fazer o exercício. E o desafio é, Thalisson, você precisa chegar no shape. Então, como é que a gente vai incentivar você? Você já sabe que você ganhou aquela viagem lá para os Estados Unidos. A gente já está com a nossa equipe aí cuidando do visto das pessoas que vão. E lá nos Estados Unidos, se você emagrecer, e a gente vai colocar uma meta, que aí não sou eu, aí é o médico que vai colocar a sua meta. Se você cumprir sua meta, entendeu? Eu vou levar você para andar de montanha-russa. Eita, nós. Bora? Bora? Beleza, fechou. Então pronto. Até porque, eu vou ser sincero, cara, eu não sou tão aventureiro de parque de diversões, pelo meu peso também, né? Tem equipamento, algum brinquedo que às vezes nem fecha. Né? Então, alguns... eu vou no parque, eu não vou conseguir ir em todas as brincadeiras, vou brincar e tal. Levar você na montanha-russa do Hulk. Deve ser loucura, verde, né? Você é corintiano, vai ficar E olha, verde. e vai ser a minha primeira vez, que para mim é um desafio também. Porque eu morro de medo de montanha-russa, mas você eu vou. Eu também morro de medo. Mas tá bom, eu aceito o desafio. Vamos E eu vou ver estar lá na mesma data, viu? Também, Fly também. A gente vai estar lá na mesma data, se Deus permitir.
Eu vou ver, então, passar com o médico, ver o que ele vai passar e tal. Vamos botar... Vou colocar esse você é o desafio. com o Dr. Vitor para já começar a conversar. Ele tem unidade lá em São Paulo. Ah, maravilha. Né? E A gente faz o acompanhamento, né? fazer o acompanhamento. Eu tô dentro. Mas, assim, uma coisa muito importante, né? Se você falou de cuidar da saúde, né? Cuidar cada vez mais do nosso corpo, né? Uma coisa que eu tenho falado muito no canal, até eu passei por um momento assim também, meio complicado. Cara, o que eu tô incentivando muitos provedores também é cuidar da cabeça, sabe? O que eu vejo de provedor de internet, cara... entrando em crises de depressão profunda mesmo, sofrendo com ansiedade e tem vergonha de procurar um psicólogo ou um medicamento ou procurar alguém da família para bater um papo e às vezes o cara fica sofrendo. Eu já vi cara quebrar a empresa, dar bica em equipamento, sabe? Chegar lá no provedor e dar um chute assim, porque tá que acaba, não aguenta e não sabe o que está acontecendo por muitas das vezes. Então, palestras que eu participo hoje, no final dos meus vídeos, eu sempre estou deixando um recado agora também para os provedores. Cuide de si, cara. Cuida da sua cabeça. Vai fazer, de fato, um esporte, que isso ajuda também, né? Sim. Muito. Faça um esporte, procura um psicólogo, um terapeuta. Não é todo mundo que passa por isso, mas a maioria dos provedores que eu visitei... Thalisson, deixa eu interromper você, claro. Porque eu conheço desse tema um pouco e o André sabe disso. Se você trabalha com telecom, na folga está falando de telecom, no trabalho telecom, à noite telecom, seu irmão telecom, na folga data center, você está dentro da bolha. Uhum. Quando você vai na academia, você encontra o cara que está falando de triatlo. O outro está falando de fisiologia. O outro está falando da sua pisada que é torta para corrigir, fisioterapia. Você já saiu da bolha. Sim. Já inseriu novos assuntos, você já começa a pesquisar outras coisas e a cabeça começa a... É uma terapia. Sim. Olha, eu vou lá para a academia lá de Orlando e eu passo, às vezes, 2 ou 3 horas na academia. Para você ver. Eu não gostava de academia, eu nunca tinha ido em academia, não, pô. Nunca tinha ido em academia. A gente começou a ir aqui, aí chegou em Orlando, eu fui lá, matriculei lá. Pô, lá dentro da academia tem uma estrutura assim, gigantesca de aparelhos. Na academia eu tenho sauna seca e molhada. Eu tenho um spa dentro da academia. Eu tenho piscina dentro da academia. Entendeu? Escalada. Eu tenho um mega centro de esportes, que às vezes eu vou lá, aí encontro com os amigos lá e começo a conversar, a gente fica conversando, fazendo exercício. Você vai fazer qual exercício esse? Vamos fazer aquele ali e tal. E aí você começa a conversar outras coisas que não tem nada a ver. E o tempo passa e você não vê, pô, já passou o tempo aqui, 2, 3 horas já aqui, e entendeu? E foi. Então, é outra vibe, né? Eu gosto de cedo, e aí você começa a acordar cedo, o dia rende pra caramba, você começa a fazer outras atividades e a cabeça ali vai mudando, né? Vai. Tendo mais saúde, né? Esses dias, lá na academia que a gente difícil. estava, eu ia treinar às 5h20 da manhã e tinham 2 senhoras, jovens senhoras, que treinavam 5 da manhã. E quando eu saía correndo para em casa tomar banho e voltar para a USE, elas também saíam, coincidiam. Aí André disse, Fly, o limite de saque dele do dia estourou. Ele falou, vou transferir para tua conta o saque. Quando eu chego dentro do Santander, que vai me atender, quem era a gerente? A moça da academia que sai correndo. Ela me atendeu diferente. Porque Legal. ela sabe, esse cara acorda 5 da manhã e vai para a academia. Esse cara não é vagabundo. Ela não conferiu meu documento. Porque o saque era um pouco do valor mais alto. Aí eu fui almoçar, aqui do lado. Aí tô na fila, pegando salada. E aí fui passar na parte da fritura. Ouço uma voz atrás de uma outra mulher. Disse, olha a dieta. Quando eu olho, uma moça de terno, quase irreconhecível, que me olhou, escrito Sicredi, que da agência que abriu aqui. Só conheci porque ela tem um cabelo rastafari. E olhei, e aí lembrei da academia. Eu dentro do restaurante, a moça é a que treina de manhã, ou seja, de 2 bancos, coincidentemente, uma cooperativa de crédito. E outra Quer do dizer, Santander. Olha a bolha. Caramba, e quanta oportunidade, né? Na academia.
Pessoas que eu nunca dei um bom dia na academia. Mas ela sabe que aquele cara é motivado, que aquele cara acorda às 5 da manhã, que aquele cara sai corrido para ir trabalhar, que ele vai com a esposa, que o filho treina com ele. Então... Você começa a furar a bolha. E não Você fura a bolha. pergunta se eu tenho viabilidade do link em tal lugar. O que foi que a latência estava alta ontem? Tem um papo humano ali diferenciado, né? Falar, cara, os provedores eles têm se fechado cada vez mais. Essa também é um pouco do que eu falei, né? Tenho falado bastante no canal sobre isso, para os caras se cuidarem, cara, cuidar da família, ter um tempo da família, passear, cara. Pega um pouco desse dinheiro e vai viver também. Não espera ficar velho ou com alguma doença. Ou se não tem o dinheiro, passa cuida no cartão e vai pagando, entendeu? Faz em 12, eu não quero saber quanto custa. O homem sem um boleto para pagar e uma mulher, pá, é uma criança. É uma menina. É um menino, não é? Cara, e é verdade. Poxa, eu queria contar uma... Vocês falaram, né? Pra me contar uma... Um perrengue, uma história. Perrengue, uma coisa bem louca que eu vou contar, não vou falar o nome, claro, mas de um provedor que eu visitei, tá? Quero contar esse caso aqui, porque vou contar de dois, tá bom? Tá bom, vamos lá. Dois casos de provedor. Um caso bem legal e um caso bem triste. Vou começar com o triste, né? Cara, eu visitei um provedor de internet muito grande no interior de algum estado aí do Brasil. E a gente sempre... Ele é bem grande mesmo assim, né? Ele é um cara muito legal, ele é um líder ali da empresa, mas ele não conhece nada sobre a empresa dele, sabe? Então, foi legal ver que ele construiu algo bem legal, mas foi muito triste ver que ele não tem nada ali nas mãos, sabe? Tá tudo na mão de outras pessoas e eu achei muito triste ver outras pessoas levando dele ali, sabe? Por exemplo, ele tinha uma rede num outro lugar, aqui essa rede, que é o Fly que cuida. E é o Fly que recebe toda essa grana aqui e no final do mês o Fly chega aqui em mim e fala, entrou isso, tá bom? Pode ter entrado 3 vezes mais, mas assim, entrou isso. É um caso bem triste mesmo que eu tô falando, né? De visitar ali a parte de nós. Gente, isso serve de exemplo para que você, se você não conhece do seu próprio negócio, se especialize, busque consultorias no mercado para que te auxilie a conhecer, para que você não seja roubado. Às vezes você está sendo roubado e não sabe. Você precisa entender do seu negócio, você precisa fiscalizar o seu negócio, está dentro do seu negócio. Às vezes você não precisa estar dentro fisicamente, não, mas dentro do sistema, olhando, conferindo, vendo e-mail de cliente, vendo reclamação de cliente, para você entender o que está acontecendo na sua empresa. Se não, já era. Escorre pelas mãos. Total, cara. Eu falei, não é um caso legal, eu vou contar depois. Esse foi bem feio mesmo. Eu visitei a parte ali do data center, do NOC. A gente via que os caras estavam vendendo link sem falar pro dono, sabe? Levava, atendia outros provedores, outras empresas com link, mas não falava isso pro dono do provedor e colocava aquele dinheiro. A gente viu aquilo ali, falou, cara, saindo com um aperto ali no coração, sabe? E o dono ali, um cara muito legal, mas com a visão sem conhecer muito do negócio, né? Então, isso é que você falou, é muito importante. O cara ele tem que conhecer de tudo, né, cara? O que tá rolando no data center, de equipamento, ter pessoas de confiança. Então, esse foi um provedor que eu visitei e saí, assim, bem pensativo, sabe? E claro, agora eu vou contar um caso legal, né? Antes de você contar um caso legal, aqui na Bahia eu conheço um player que o dono não conhece nada de telecom, mas tem a empresa na mão. Top. Ele criou o estilo dele. Certo ou errado, eu não sei, mas ele está faturando muito. Top. Ele pensou o seguinte, eu não entendo de telecom, de configurar, mas eu entendo de financeiro. E aí ele disse, vou lhe ensinar como é que gerencia qualquer empresa. Serve para provedor, supermercado, qualquer coisa. Quem compra não recebe, não, quem compra não paga, quem paga não recebe, quem recebe não confere, quem confere não vende. Porque um está conferindo o outro para mim, sem eu estar lá. Pega essas dicas aí. Segundo, eu não quero ir na empresa todo dia. Pagamento da minha empresa é dia 10, dia 20 e dia 30. E o fornecedor que não quiser me vender para receber nessa data, eu não compro. Porque eu só quero ir na empresa 3 vezes na semana, no mês. Tenha dinheiro, não. Enquanto isso, o financeiro organiza
para, antes de pagar, eu conferir. 3 vezes, pronto. E se o caixa está cheio? Deixa encher de dinheiro. Eu só vou pagar dia 10, dia 20 e dia 30. E se precisou da fibra dia 26? O boleto vai ter que ser para dia 30. O senhor aceita 4 dias? Não, compre em outro. Ou então vai ficar 4 dias sem material. Certo? Top. Se planeja para poder ter o material lá. É planejamento. Porque você não pode fazer um negócio sem planejamento. Mas ele é muito rude, ele é meio ogro, então quando vem fazer terrorismo com ele faz. Se você do estoque deixou acabar, você vai ficar sem. E você vai ser demitido. Porque a culpa não é minha, que sou dono. E mais uma coisa que ele faz. O financeiro é na minha mão. Nunca confira o dinheiro que está saindo. Ele diz, confira o que está entrando. Você descobre a falha no caixa no dinheiro que está entrando. Eu não entendi. Se a mensalidade é R$60, você vem conferindo um caixa. E aí já apareceu uma de R$ 62,90. Ele fez, eu tico. R$ 64,90. Todos que eu tico, quando vai ver, o cara está compensando o mês passado que não entrou nada. Para me agradar, ele disse que cobrou o juro. Tô entendendo. Despesa não tem roubo. Cara. É na entrada. O cara tirou o mês passado, para compensar, ele botou um negocinho a mais para dizer, tá vendo, seu coisinho? Eu tô colocando o jurinho. Entendi. Essa é a técnica que ele faz. É ogro. Isso ensina na faculdade? Não. Mas é o estilo dele fazer. Então, é aquela coisa. Um dia isso pode ser uma tese de mestrado de alguma universidade. Mas no momento não é, mas está dando certo. A vida ensina, forma. né? A vida ensina e é assim que você tem que fazer. Eu acho que tem que ter os processos na empresa. Né? E ele montou, com a simplicidade, os processos. Né? Isso é legal. E você pode usar processos assim e você pode evoluir esses processos através de consultoria. Depende do tamanho da sua empresa. Se tem empresa mediana ou grande, como esse que você está falando, tem que buscar ajuda. Entendeu? Tem que buscar ajuda e não pode ficar na mão de um profissional. Você acha que a pessoa... Ninguém é insubstituível. Ponto. Ninguém é insubstituível. Então, os caras acham que é insubstituível, ele pode... Eu vejo muitos provedores contratando assim gestores também para tomar conta. Aí o cara faz muito isso, né? Ele se afasta, contrata um CEO para estar ali, né? No lugar dele, um diretor, né? Um bom cara, um excelente profissional para tocar. Eu vejo isso, a gente tem um amigo que é esse eu posso falar, que é bem tranquilo, o Felipe da Pombonete. É um excelente administrador e ele colocou o Adriano lá, que é um excelente administrador também, assim, toca o provedor com maestria, e o Felipe hoje fica livre para fazer outros negócios, ter outras visões de negócio também, sabe? É aquilo que eu sempre tenho falado aí para Fly, a gente precisa estar na rua. Dono de empresa, seja qualquer negócio que você precisa estar na rua fazendo network, conversando com as pessoas. Receber um convite para ir em tal lugar, cara, você vá, conheça pessoas, porque vai ter alguma oportunidade de negócios, ou naquele momento, ou futuramente. Você saiu da bolha, furou a bolha, já era. Já era. Entendeu? Verdade. Então, tem que sair. Olha, eu agora peguei uma residência no Paraguai. Então, essa residência que eu peguei no Paraguai, recebi já o meu green card paraguaio. Já sou residente no Paraguai e vou agora, em dezembro, buscar os documentos e iniciar o processo da empresa, que a gente já teve a aprovação lá para abrir, já foi tudo aprovado, agora a gente já inicia a operação lá. O Paraguai tem vários incentivos fiscais, tem energia barata, tem várias coisas ali que, para a gente que hoje paga um imposto muito alto aqui e que com o IVA agora vai pagar muito mais. Então, você, provedor, vai pagar muito mais. E você que sonega, que eu conheço um monte que sonega, entendeu? Você que sonega, você vai se fuder. A palavra é essa, entendeu? Você sabe por quê? Porque agora o dinheiro vai ser pego na hora que seu cliente pagar. Vai ser descontado o impostinho ali. Então, só vai cair para você o dinheiro descontado.
Então, o IVAzinho já vai vir lá da fonte, tá? Então, se prepare para se organizar, ou senão ser obliterado, como fala o 38ão. E dinheiro de papel também, embaixo do colchão já era, acabou. Fora isso, porque com o Drex agora, a partir de 27, o dinheiro já é na conta ali. E o sequestro do dinheiro é automático. E daqui a pouco a utilização dele vai ser bem limitada. Vai dizer se só pode fazer isso ou aquilo. Então, isso é papo para outra coisa. Mas o que eu quero falar agora do Paraguai é o seguinte, e de oportunidade, é que eu fui para o Paraguai porque para ver a questão fiscal lá, porque para mim é interessante, para a empresa, para os negócios que a gente está fazendo, justamente para a empresa de software, que depois a gente vai até ter uma oportunidade de falar com vocês sobre isso, que é a FortiSafe. Né? A gente está com um serviço de VPN, com antivírus agora. A gente deve lançar um serviço de e-mail seguro também. Então, alguns serviços que a gente está colocando no mercado. E o Paraguai tem uma situação tributária muito boa, um imposto muito baixo. Então, através do Paraguai que a gente está ali colocando a empresa lá para a sede fiscal dela ser lá. Visitei o provedor lá também. Muito legal. Visitou lá. Né? Então, por essa visita que eu fiz ao Paraguai, eu recebi uma mensagem no meu LinkedIn de um cara que foi da Microsoft, foi CEO da Microsoft aqui no Brasil. A gente fez um relacionamento e ele agora está trabalhando no Google. E ele, André, estou aqui no Google, estou aqui nos Estados Unidos. Pô, eu não sabia, e começamos a conversar e tal. Ele disse, eu vi que você está no Paraguai. Eu estive lá como presidente do Paraguai, está aqui a foto, me mandou. Eu estou com o Google e a gente está abrindo uma operação lá e eu quero sentar com você para falar sobre isso. Então, assim, cara, do nada, eu estava no Paraguai, fui ver uma outra coisa, postei que estava lá e automaticamente já estamos falando ali com o Google, com o cara que está hoje na posição de América Latina do Google, que a gente está tratando do negócio lá no Paraguai. Então, assim, você precisa furar a bolha, você precisa estar nos lugares, aí você vai fazer uma coisa e acerta outra. E é assim que funciona. Entendeu? Então, precisa tá em evento, precisa estar no jantar, precisa conversar, precisa estar no estádio de futebol, precisa estar numa academia, qualquer lugar. A gente encontra pessoas. E aí é saber conversar, um network é que move tudo. Foi esse de furar a bolha, antes de contar a história legal, né? Vamos lá. Essa é a última ida também lá para os Estados Unidos. Cara, tava do final do evento lá, a gente foi jantar e depois eu me vi num jantar dentro do Caesars Palace lá também, sentado aqui com alguns provedores muito grandes do Brasil, um chefão lá da Sky, algumas lideranças assim. Eu falei, caramba, cara, olha as oportunidades que tem aqui, olha quanta gente legal que tem nessa mesa, num lugar muito reservado ali, só a gente conversando, batendo papo, dando risada, muito pelo sim. E aí, topa, não sei o quê? Topo. Não sei o quê? Bora. Aceito. E isso, assim, claro, aceitando os bons convites, claro, né? Também me colocou em lugares, assim, que me gerou oportunidades incríveis, sabe? Assim como está aqui hoje também, né? Mas, bom, deixa eu contar rápido aqui, então, a história é bem legal, né? Poxa, essa é bem triste, né? E vocês deram até esses alertas aí, deram essas dicas. Agora, eu tenho um caso bem legal, cara, de um provedor que eu visitei na Trip. A gente lançou a Trip do Loucos, né? A gente passa 15 dias na estrada visitando um provedor assim de internet direto. A gente chega, saímos lá de casa, chegamos no estado. Aí eu digito lá no Google, provedores de internet. Me dá uma... E no outro dia eu vou lá batendo palma cedo. Tudo bem, eu tenho um canal, Loucos da Telecom. Aí o cara, Loucos! Graças a Deus a maioria conhecia, quase todos, né? Loucos, cara, seja bem-vindo, entra aí. A recepção era incrível, eu conheci muito provedor, muita história. E no outro dia já estava em outra cidade, então era assim, pauleira, conheci muita gente. E eu pude conhecer em Picos do Piauí, no interiorzão lá no Piauí, a Virtex. Eles atendem em Floriano e em Picos, né? Um provedor bem grande mesmo lá. Cara, e aí eu pude ver o carinho que eles têm, não só com a empresa, mas com a equipe ali técnica, de funcionários dele, né? Eles têm uma belíssima infraestrutura para cuidar de cada membro, dos técnicos de campo e também de toda a equipe que trabalha ali internamente. Mas algo que eles resolveram foi a contratação de novos técnicos, né? Todo mundo sabe quanto está difícil você encontrar profissional
de telecom hoje em dia, né? Seja para trabalhar no NOC do provedor ou o cara para bater escada, né, cara? Tem muito técnico hoje que se decepcionou e acabou indo para outros segmentos. Então você tem que pegar um cara do zero e treinar. Lá na cidade deles, o que eles conseguem fazer? Não é uma cidade grande, não é tão. Eles começaram a treinar a cidade inteira. Eles dão um intensivão da Virtex, virou a faculdade de Virtex. Então, toda semana, tem mais ou menos 30 pessoas da cidade aprendendo sobre internet, como é que é trabalhar em um provedor de internet, desde o atendimento a bater escada. Assim, durante uma semana mesmo, das 8 às 6 da tarde, eles fornecem café da manhã, almoço, um lanchinho da tarde ali, tem um certificado. Com isso, eles têm um banco de talento incrível, porque os melhores acabam ficando ali com eles. Né? Todo mundo da cidade quer trabalhar naquele provedor. E ele não liga que o pessoal vai também para outros provedores. Consequente, ele está treinando todo mundo. Né? Eles são líder hoje lá na região deles. Né? O churn deles é muito, muito, muito baixo. E, com isso, eles estão ensinando praticamente a cidade inteira deles a usar a internet. Então, o cara não liga hoje para reclamar que o Wi-Fi não está chegando em tal cômodo, porque ele já sabe que não está chegando e ele vai ter que contratar um ponto extra. O cara não liga para reclamar do IPTV, porque ele já ensinou que o IPTV é um serviço ilegal, enfim, que os servidores são lá fora e não vai funcionar. Começou a piscar vermelhinho ali. Ele não tem um incêndio lá de ligações. Caiu a internet. Porque o cara já consegue olhar na casa dele, ver se o drop está ok, rompeu a fibra na rua. Eu aprendi lá na Virtex. Só vou esperar que vai voltar. Então, ele conseguiu resolver muitos problemas, sabe? Inclusive, essa falta de mão de obra dando treinamento. Claro, ele dedica tempo, né? Assim, dedica financeiro, mas ele falou que o retorno que ele tem com isso, assim... É muito mais barato você poder educar o teu público e ensinar, porque, inclusive, quando você aprende, é algo que ninguém tira de você, né? Então, o cara já aprendeu ali como é que funciona, serve para a vida toda. Então, ele vai ser muito mais barato ele educar o público dele do que ele estar apagando incêndio. Porque o incêndio você tem que correr, apagar, e tem coisa que é destruída no incêndio, como a relação de confiança com o cliente e tudo mais. E isso não tem preço. Não. Cara, né? Então, você ter uma ideia, chegou lá outros grandes provedores, né? A Vivo está lá. A Vivo é uma grande, não pode falar o nome, a Vivo está lá dando internet 300 mega por R$50 durante um ano. Eu falo, não fez nem cosca, Thales. Claro, não fecha. Acaba que no interior, e a gente falando de Bahia, Bahia também é um mercado bem diferente, é um mercado muito barrista, né? As pessoas querem saber quem é o dono, querem saber como é que funciona o negócio, querem poder bater na porta, ter um endereço físico, né? E as grandes empresas elas perderam muito por conta de não estar tão próximo aos clientes. Uhum. Não é só preço. Antes era preço. O pequeno entrou por conta de preço, mas depois o pequeno se manteve por conta do atendimento. Que a gente já falou de atendimento aqui de serviço, né? Uhum. Dando exemplo dos Estados Unidos. Então, assim, atendimento, preço não é tudo, o atendimento é que faz a diferença. A USE, por exemplo, nosso ticket médio, a gente está na casa de R$150. A gente tem hoje o nosso plano básico, que é 99. A gente tem um plano que está ali na prateleira também, um pouquinho mais barato, mas praticamente não se vende ele. Mais para alguns lugares carentes, que a gente não atende também. A gente tem um público bem selecionado para atender, porque a gente atende com equipamentos de ponta e tudo, e a gente não concorre também com os provedores que a gente atende. Então, a USE tem muitos clientes provedores. Esses clientes provedores que estão atendendo ali no bairro mais carente, a gente não atende, a gente não vai lá atender, não vai lá concorrer. Uhum. E a gente atende ali num condomínio mais classe A, que é um condomínio que o pessoal tem uma condição melhor, então consegue pagar um preço melhor, mais justo pelo serviço que a gente está entregando. E aí a gente consegue atender com mais qualidade. Porque não adianta você atender só com qualidade e não ganhar dinheiro. Com certeza. O provedor ele tem que ganhar o dinheiro, ele tem que ter grana para poder fazer projetos como esse, voltado à área de educação,
que é excelente, porque você, além de ensinar uma profissão, porque o cara vai trabalhar com provedor de internet, não, ele pode trabalhar numa empresa dando suporte dentro de uma empresa. Ele aprendeu ali a mexer com o computador, a configurar um roteador de internet, a passar um cabo de rede, a passar um drop, a fazer uma fusão, a subir numa escada, conhecimento básico ali de energia, um NR10, 35, enfim. Pega um treinamentozinho ali, mesmo que seja básico, ele consegue desenvolver uma TI dentro de uma empresa. Consegue ali dar suporte numa impressora, num computador, num supermercado, num escritório. Então, assim, conhecimento não se tira. Ele aprende aquele conhecimento ali e vai ter um certificadozinho para ele chegar e dizer, não, eu estou começando a trabalhar agora, mas eu já tenho aqui um curso, eu já sei mexer com isso. Então, eu acho isso muito importante. É um exemplo a ser seguido. A gente, quando começou o Zcash aqui, a ideia do Zcash é trazer clientes para cá. A gente já tem alguns parceiros que estão usando esse espaço, né? Que começaram a utilizar aqui, e a gente quer abrir para mais. Então, você que quer fazer um podcast, esse espaço aqui é seu, né? Você vai botar sua marca aqui, vai divulgar seu trabalho, e é para cliente nosso, é para parceiro da USE utilizar esse espaço aqui. A gente fez esse espaço aqui para vocês, né? Hoje estamos estreando aqui os microfones, os braços, 2 câmeras novas aqui de cinema. Até dezembro, janeiro, aí a gente vai estar com as 5 câmeras aqui de cinema. Temos as outras câmeras aqui da Blackmagic também, né? Então, assim, todo equipamento de qualidade. Coisa que tá top de linha, tá top linha. Justamente para ter ali e começar a gravar conteúdo, porque educa, ensina. Né? Então, está mais próximo ao público, o público começa a conhecer, a ver como é que você pensa, como é que você se comporta, e isso é interessante, você tem que estar com o seu público. Então, esse espaço aqui é justamente para que a gente tenha discussões interessantes aqui, traga insights, né, para a vida. E, em geral, a gente falou aqui de saúde, falamos de viagem, falamos de Estados Unidos, de Paraguai, de exemplos aí de sua viagem. Né? Agora, eu quero saber de perrengue. Você não falou de perrengue, você está fugindo do assunto, entendeu? Eu quero saber o pior perrengue que você e a equipe do Loucos passou nesses últimos aí 2 anos, que você fazendo essas trips, fazendo essas excursões aí no interior, no Brasil inteiro. Cara, eu vou ser sincero, a gente não passou muito perrengue, não, mas eu vou contar um perrengue. Não teve uma dor de barriga que parou para cagar no mato? Rolou. Teve? Então fala, pô. Despeja aí. Você sabe que a gente tem o Genilson lá que trabalha com a gente, que é o Bahia também, né? Sim. Ele é daqui da Bahia, a gente chama ele lá de Bahia, é nosso queridão lá também. O Bahia que faz muito isso aí lá, né, Bahia? Para no meio. Ele é o nosso herói, cara. Porque ele não tem medo de nada. Então, tudo que a gente precisa ser mais ousado assim, a gente leva ele. O Bahia tem que entrar lá no meio do mato. Lá. Deixa comigo, moço. Vai, entra lá e resolve pra gente. Cara, um perrenguezaço assim pra mim que rolou. Vou contar algo que eu tenho medo, né? Fui visitar um provedor no interior do Pará. Meu amigo da Raycon, né? Antes foi incrível essa visita lá, muito 10. Ele falou assim, lá em Alter do Chão, no Pará. Coisa linda, André. Paraíso na terra, aquele lugar. Ele falou, vem aqui, vem conhecer minha estrutura, vem. Só que é o seguinte, vocês vão dormir na minha casa. Minha casa tem piscina, minha casa fica numa reserva, rodeado de mata. E, de fato, é lindo. As paisagens é tipo aquelas capas do caderno, assim, sabe? De Libra. É coisa fina mesmo. Vocês vão dormir na minha casa. Na minha casa eu tenho tipo um chalé aqui do lado de fora, bem equipado. Tá bom, cara, a gente vai. A gente chegou lá na casa dele, recepção assim, incrível mesmo, incrível. Só que o negócio era realmente assim, era cercado na mata. Lá é no Pará, então é a Amazônia ali, né, cara? Então Aí, beleza, cara, a gente paulista é meio fresco. Paulista não vê bicho. Não vê meio nada. Fresco? Torcedor aí do São Paulo, que história é essa? É você que tá me dizendo isso aí, viu? Lá ele. Eu aprendi isso aqui, tem que aprender a sair rápido. Lá ele. É lá ele 1000 vezes, lá ele viu? 1000 vezes. Então a gente é meio não acostumado com muita coisa, né? Começou a aparecer umas aranhas, André. Mas umas aranhas do tamanho dessa garrafa, cara. A gente deitado assim, ó, olhando para cima, né? Era um chalé com algumas camas. Você tem medo de aranha. Você é fresco e tem medo de aranha. Aracnofobia máxima. máxima. Aí a gente deitado e as bitelas começaram a andar assim, ó, em cima da gente.
E aí o banheiro ficava do lado de fora pra gente ir pro banheiro. E no banheiro também, cara, tinha umas bitelonas, o caminho. Mas não eram umas aranhas, não. Era coisa grande mesmo, daquelas... Você é louco, velho. Cabeluda. Caranguejeira. Cara, eu falei antes, cara, não dá, cara, me desculpa. Ele não precisa ter medo, cara. Ele vinha e fazia assim, André. Não, olha aí, ó, elas são de boa. Falei, irmão, você é nascido e criado aqui, cara, sai fora. Ele não precisa ter medo. Ele fazia assim, ó, nas aranhas. E as aranhas iam indo de boa, assim. Tudo treinada. Tudo treinada. Parecia que era de namorador ali. Aí eu falei, Anderson, me desculpa, mas não vai dar, cara. Aí na mesma noite lá, eu fui pro hotel. Eu falei, não é nada aqui quando sua casa, amanhã de manhã a gente tá aqui, porque parece que essas abençoadas só aparecem de noite, né? E tava eu e meu irmão, e na época um outro filmmaker, todo mundo ali paulista, todo mundo meio que com vergonha ali de falar, né? Pô, cara, vamos deixar aqui a casa do cara, tá? Recepcionou a gente. Eu falei, não, deixa comigo, porque não vai dar, eu vou ter que sair fora. E esse foi, assim, um perrenguezão máximo, porque eu fiquei com muito medo, porque era muita aranha, muita coisa. Mas no mais, assim, cara, graças a Deus a gente rodou muitos quilômetros de São Paulo a Fortaleza, depois de São Paulo a Paraguai, Rio Grande do Sul. Agora a gente vai pro Mato Grosso do Sul. Falar em Rio Grande do Sul, vocês estiveram lá para ver a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu lembro até que teve um acidente que o Bahia foi ali ajudar o pessoal, né? Tem um episódio desse aí. Cara, é verdade. A gente, voltando já tinha acabado a trip, né, do Rio Grande do Sul, mostramos provedores, né? Teve provedor que perdeu tudo, todas as ONUs, perdeu tudo e tá se recuperando. A união dos provedores lá é muito massa, sabe? E voltando, a gente até adiantou a nossa volta, porque a gente já estava muito cansado, sabe? Foi bem exaustiva essa viagem, eu confesso. A gente viu muita coisa, assim, ouviu muita coisa, então foi bem pesado. A gente, não, vamos embora, cara, vamos para nossa família e tal. E a gente voltando, do nada, a gente viu um caminhão capotado, assim, na serra. A gente estava indo e viu meio que... Pô, será que faz tempo? Ninguém estava parando, né? Fomos devagarzinho. Aí a gente viu um cara correndo para lá e para cá. Caramba, acabou de capotar. A gente encostou a van, descemos todo mundo. A mulher do cara ainda estava presa, vazando gasolina no caminhão. A mulher dele presa, assim, num cinto pendurada de cabeça para baixo, um senhorzinho meio perdido. Aí a gente começou a parar todos os caminhões, assim, ajuda. Pedimos faca para ajudar a cortar o cinto. E aí, do nada, chegou em vez de ajudar, ó que louco, chegou um cara da mesma empresa dele, com outro caminhão, olhando tudo. Você acabou de sair de lá, cara. O que aconteceu? O que você fez? Ela, cala a boca, pô, ajuda aqui, para de reclamar, ajuda. E graças a Deus ali deu tudo certo, outros caminhoneiros chegaram para apoiar, mas a gente na nossa vida sempre tem as pessoas que vão criticar, que vão apontar o dedo e as que vão ajudar. Seja a que ajude. Total. Cara, a gente carregou a mulher dele, assim, junto com o SAMU, sabe? Então, carregando, tirando de dentro do caminhão. E eu acho que foi para fechar com chave de ouro, assim. A gente está lá no momento... A gente foi o primeiro carro a parar para ajudar a vanzinha e a gente que parou os outros caminhões. Porque tava todo mundo descendo, assim, que era uma serra, não dava para frear assim, né? Aí a gente que foi parando e aí a gente viu também a união dos caminhoneiros, que é outra bolha. Outra Parou bolha. todo mundo e falou, nossa, e foi um momento assim, com medo, porque tava vazando gasolina no caminhão, né? Mas a gente falou, não, vamos lá. E no final deu tudo certo, mas foi uma doideira. E o Bahia estava lá junto e com o que essas bolhas todas têm em comum é que todas precisam de internet. Todas precisam de internet. Todas precisam do que a gente vende, né? Então é isso, pessoal. Olha, estamos chegando ao fim. Foi um bate-papo, acho que mais de 1 hora. E queria agradecer o Thalisson pelo convite de estar aqui, da gente gravar. E poder compartilhar aí esses momentos com vocês que estão aí, nossa audiência aqui da USE, e os nossos provedores aqui locais. E siga o nosso canal, siga o Loucos da Telecom. Segue eu vamos lá. nessa, né? Segue eu lá, turma. Ó, você que está aqui, às vezes não conhece a Loucos da Telecom, estou no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, é só você colocar Loucos da Telecom lá, que você vai encontrar a gente. Você digita assim, Use Telecom, Loucos da Telecom na Campus Party, vocês vão ver.
a gente aí uns anos atrás lá gravando lá. Mais novinhos, né? Mais novinhos, né? E eu que agradeço principalmente o convite e a confiança, principalmente que vocês têm no meu trabalho, né? De trazer eu aqui para falar, contar algumas histórias e tal. Isso para mim é muito importante também. E a recepção de vocês sempre incrível, né? De toda a equipe da Uzi Telecom, né? Então, só agradecer mesmo. Então agora a gente se vê lá em Orlando, né? E no Shape. No Shape. No Shape. Trincado. Trincado eu não sei não, mas... Ó o que você tá dizendo. Você disse que é Menorzinho. trincado. É. Então... Grava isso aí, viu? Trincado eu não sei não, mas um pouquinho melhor, vai. E segue a gente lá no @UziTelecom, certo? Vai estar na descrição do vídeo. @UziTelecom. Todas as redes sociais estamos lá. A minha, André da Uzi. Me segue lá. Eu sempre estou colocando lá viagens, vida na América. Tem outros podcasts que eu participo. Então tem vários cortes lá nas minhas redes, no TikTok, Tem Instagram, episódios LinkedIn. anteriores. No X eu xingo um pouquinho, tá? Então, assim, se você quiser ouvir xingamento, vai lá pro X, lá eu solto o verbo mesmo. E vamos nessa. É isso aí. Valeu, hein, gente? Valeu.